Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral, essa questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, como está essa questão? Sem dúvida nenhuma, a guerra comercial entre China e Estados Unidos já foi praticamente declarada. Se ela não foi realizada na sua integralidade, pelo menos os primeiros tiros já foram dados. O que significa essa guerra comercial entre China e Estados Unidos e qual é o seu impacto para o sistema multilateral de comércio representado pela OMC? A OMC é a Organização Mundial do Comércio. O governo Trump, desde o período eleitoral, vem reclamando sistematicamente com relação à perda de empregos nos Estados Unidos. E ele acredita que o desequilíbrio do comércio entre os Estados Unidos e a China é uma das causas do desemprego no interior dos Estados Unidos. E ele decidiu, depois de eleito, adotar algumas medidas para punir a economia chinesa. Entre essas medidas estão a adoção de sobretaxas à importação de produtos chineses. É claro que o princípio da reciprocidade é um princípio dominante no comércio internacional e, uma vez fazendo isso, o governo chinês adotou a mesma prática, ou seja, impôs sobretaxas a produtos importados pela China dos Estados Unidos. Acontece que os dois maiores parceiros do comércio internacional e os dois principais exportadores, Estados Unidos e China, estando em conflito, isso tem uma consequência sistêmica. Não é um conflito que se restringe unicamente a esses dois países, porque havendo uma disputa comercial dessa natureza, há outros países afetados. O governo norte-americano tende a tomar outras medidas, impondo sobretaxas comerciais, como já fez, em relação a países. A Turquia foi um dos casos, o próprio Brasil foi um outro caso, e essas medidas tendem a se tornar recorrentes no futuro. Isso tem impacto para o sistema multilateral de comércio. O que é o sistema multilateral de comércio? O sistema multilateral de comércio foi concebido no segundo pós-guerra, na metade dos anos 40, justamente para evitar situações como essa. O mundo assistiu nos anos 80 um retorno ao protecionismo, à adoção de medidas unilaterais por parte dos países, em virtude de uma situação de crise econômica que vinha já dos anos 70, dos dois choques do petróleo e das decisões unilaterais adotadas pelo governo norte-americano em relação a um artigo, a chamada Super 301, um artigo que dava amplos poderes para a adoção de medidas comerciais. Com a realização de uma grande rodada de negociações comerciais, que demorou de 1986 a 1994, essa rodada culminou com a criação da Organização Mundial do Comércio. O que nós tivemos foi a superação dessa crise comercial em larga escala que os anos 80 assistiram. E agora nós parece que estamos a assistir novamente o ressurgimento em proporções ainda muito maiores e muito mais perigosas que a própria crise financeira de 2008, de uma crise no comércio internacional, pondo em risco os pilares do comércio internacional. Isso significa que há hoje todo um conjunto de regras regulando os direitos e obrigações dos países e regulando a solução de disputas entre os países quando eles discordam a respeito da interpretação de certas regras do comércio internacional. É curioso notar que a própria ordem econômica internacional do segundo pós-guerra foi fundada em três grandes pilares: no Fundo Monetário Internacional, no Banco Mundial e no Acordo Geral sobre Comércio e Tarifas, o GATT, que foi incorporado pela Organização Mundial do Comércio. E esses três acordos foram iniciativas norte-americanas. Só que naquela época os Estados Unidos colocavam seus interesses de longo prazo acima dos interesses de curto prazo. E que agora nós estamos assistindo a uma inversão. Os Estados Unidos estão colocando os interesses de curto prazo acima dos interesses de longo prazo.
Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu o professor Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.